Bom dia, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Você que está aqui no templo, você na sua casa. Que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração. Quando Obed-Edom recebeu a arca de Deus na sua casa, quando estava refletindo sobre esse texto, eu não sabia qual era a sua necessidade. Eu não sabia qual o momento em que ele estava vivendo. Mas certamente foi uma oportunidade que ele recebeu em guardar a arca, que simbolizava a presença de Deus, através daquela arca, e ele recebeu em sua casa, diz a Bíblia, ficou período de 3 meses, e foi próspero, foi abençoado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a partir do verso 12, o profeta Isaías traz para nós o capítulo 40 sobre o consolo para o povo de Deus, trazendo a arca de Deus, a presença de Jesus na nossa vida, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Não sabemos a realidade de Obed-Edom, mas sabemos a nossa necessidade, sabemos das nossas lutas. E no capítulo 40 do profeta Isaías, ali é uma palavra de consolo para o povo de Deus. E a partir do verso 12 ali, o profeta ele relata quem é este Deus. Ele relata a grandiosidade de Deus, a qual nós devemos buscá-lo e trazê-lo para a nossa casa, viver na nossa casa, não somente uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas para todo sempre, até que ele nos leve para junto dele. Diz assim a partir do verso 12 de Isaías capítulo 40: Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Os seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, para escolher madeira que não apodrece, e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, para que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo, reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mas chegam a criar raízes. Logo murcham, quando sopram sobre eles o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ouse se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. Ninguém pode medir a profundeza da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor
renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Amém? Pai querido, este é um texto sagrado, a Bíblia, a palavra do Senhor, escrito por Isaías, ao nosso coração, ó Deus, neste tempo, revelando-nos, ó Deus, quem é o Senhor e quem nós somos. E nós, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, neste tempo, para que sejamos consolados pela Tua palavra, enriquecidos pela Tua presença, avivados pelo Teu Santo Espírito, e, ó Deus, esperançoso em morar na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém. É um texto muito rico, é um texto que podemos tirar inúmeras lições em todo o período da nossa vida, mas exatamente esse texto, esta semana, tem falado muito ao meu coração. É interessante que logo no primeiro versículo, o versículo 1 de Isaías 40 diz: consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Que coisa maravilhosa quando nós reconhecemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que não esquece da humanidade, que não esquece de nada. Ele é sustentador, Ele é amoroso, Ele está conosco em todo o tempo. Mas infelizmente a nossa incredulidade, o tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes de esfriamento, um tempo de medo, um tempo de dor, um tempo de morte, um tempo de angústia, isso tem muitas vezes nos atrapalhado a reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. É interessante que aqui o profeta ele começa a relatar das coisas de Deus, de quem Ele é, que não há outro Deus como o Senhor, que é criador, sustentador de todas as coisas, não tem como medir a sua sabedoria. Ele sabe todas as coisas, tudo está no controle das mãos do Senhor. Diz o texto que ali Ele está no círculo da terra, Deus se senta acima do círculo da terra, no verso 22. No versículo 15, não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Você já imaginou que Deus é esse? Ou certamente nós somos tão limitados que nós não conseguimos imaginar a grandiosidade do que Deus é, do que Ele pode fazer. Então, trazendo Deus para a nossa família, trazendo Jesus para a nossa casa, trazendo esse Deus para a nossa casa, quais os benefícios que podemos desfrutar em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta dor, em meio a tantas limitações. Pude tirar algumas coisas. A primeira coisa, quando trazendo a presença de Deus para a nossa casa, quando desfrutamos de um Deus maravilhoso que está acima de todas as coisas, Ele renova as nossas forças. Ele renova nossas forças, como diz lá exatamente no versículo 31, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. E o segredo da força, meus amados, é admitir a nossa fraqueza. Não há como competir, não há como questionar aquilo que Deus faz, Ele é o Senhor. Quantas vezes isso o inimigo tem colocado tantos obstáculos, tantas insinuações na cabeça da humanidade, e muitas pessoas estão esquecendo que nós precisamos nesse tempo da força do Senhor, que nós precisamos renovar as nossas forças na presença do Senhor, nesse Deus escrito aqui pelo profeta Isaías, de quem Ele é, do que Ele faz, do seu poder, sobre o controle de todas as coisas. Ninguém pode mudar o plano de Deus, Ele é o Senhor. E quando nós então reconhecemos isso das nossas limitações, das nossas fraquezas, então nós buscamos em Deus as nossas forças. Diz o texto, o profeta Isaías deixa bem claro, Ele dá força aos cansados, Ele é o nosso Deus. Até os jovens se perdem as forças e se cansam, os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esse respirar no Senhor é ter uma intimidade, buscar a presença do Senhor e se fortalecer no Senhor em oração, na palavra, no testemunho, no temor ao Senhor.
O grande segredo da nossa força é admitir a nossa fraqueza. Nós não podemos mudar a história, mas Deus pode. Deus pode com o seu poder. Deus pode, temos visto que Deus tem renovado as forças a tantos irmãos queridos, a tantas pessoas, a cada um de nós. Deus tem renovado as nossas forças, porque nós esperamos no Senhor. Quem é este Senhor? O próprio profeta Isaías descreve da grandiosidade do Senhor. Do Salmo 139, quando Davi demonstra ali quem é Deus, sustentador de todas as coisas, conhece todas as coisas, não há como fugir do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então o segredo da nossa força é admitir a nossa fraqueza. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, nesse belíssimo texto, que o segredo de poder é reconhecer a nossa limitação. Que poder é esse? O poder de buscar a esperança no Senhor, o poder de testemunhar que em meio às adversidades Deus está conosco, que em meio às lutas Deus está conosco, que em meio às perdas o Senhor está conosco. Por isso precisamos renovar ou buscar forças no Senhor, para que Ele possa revelar o seu poder. Quando diz o texto, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. E nós podemos aqui, ele compara a força da águia, quando ela sobe, que ela vai mais alto para cuidar de si mesma. E nós precisamos buscar esse poder em meio às fraquezas, em meio à dor, em meio às tristezas. Nós precisamos buscar esse poder de buscar a face do Senhor. Ir no mais alto possível, voar o mais alto possível e se aproximar de Deus e receber o seu consolo e seu conforto. Uma outra coisa que podemos aprender nesse texto, que nós precisamos aprender, que o segredo da vitória é render-se ao Senhor. Quando ele compara que aos jovens, sabemos que os jovens têm as suas forças, são competitivos, gostam de conquistas, gostam de vitórias, correm atrás de troféus, de medalhas, mas eles se cansam. Todos nós nos cansamos, todos nós nos fadigamos. Muitas vezes, diz o texto, os rapazes tropeçam de tão exaustos e eles não conseguem. Mas os que renovam, os que esperam, os que confiam no Senhor, renovarão suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O que nós podemos aprender aqui é que a nossa vitória é render-se ao Senhor. A nossa vitória é reconhecer que eu sou fraco, que eu sou limitado, mas que a minha vitória está no Senhor. Buscar a presença de Deus para a nossa vida, buscar a presença de Deus para a nossa casa, é desfrutar das forças onde nós não temos, que vem de Deus. Quando nós trazemos Jesus para a nossa casa, para a nossa família, é encontrar força, é encontrar poder onde nós somos limitados. Quando trazemos Jesus para a nossa casa, para a nossa família, é encontrar vitória quando não vemos que não há vitória alguma, mas nós rendemos ao Deus que é o Deus da vitória, que renova as forças todas as manhãs, que renovam as nossas forças todas as manhãs, que nos dá toda a autoridade, que nos dá o poder de buscar a sua face, que nos dá a vitória quando nós rendemos aos seus pés e reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. Busque esse Deus para o seu coração, busque esse Jesus para a sua vida, renove suas forças no Senhor, renda-se aos pés do Senhor, humilhe-se na presença do Senhor. A vitória vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que está no controle de todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Diz o texto da divisa que a arca de Deus ficou em sua casa, na casa de Obed-edom, por 3 meses, e ele foi próspero. Hoje, neste tempo que nós estamos vivendo, como nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, porque esta presença de Deus, esta presença do Senhor, ela nos dá forças.
Esta presença do Senhor, ela nos dá o poder, a força de buscar a sua face. E quando trazemos a presença de Jesus para a nossa vida, Ele nos dará a vitória. Ainda que o nosso exterior se quebra, está em pedaços, o nosso interior se renova no Senhor. Salmo 46, verso 10, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos que não temos palavras, há momentos que não temos atitude a não ser orar. Até ainda que não saia a voz, o Espírito Santo intercede por nós. Mas nunca podemos esquecer que a nossa força vem do Senhor, que a nossa vitória vem do Senhor, que a nossa conquista vem do Senhor. Deus, derrama essa presença maravilhosa em cada lar nesta hora, em cada família, Senhor. Renove, ó Deus, as forças. Somos limitados. Nós estamos aqui, ó Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Queremos, ó Deus, render-se aos pés do Senhor, porque o Senhor nos dá, ó Deus, esse poder de testemunhar de que existe um Deus acima de todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque a nossa vitória está em Ti. E nós podemos erguer a bandeira de que o Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Visita, Senhor, cada lar nesta hora. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, sobre cada vida, cada família, cada lar. A presença do Senhor faz toda a diferença. Louvado seja o Teu nome, porque se não for o Senhor, o que seria de nós? Renove nossas forças. Dá-nos, ó Deus, dá-nos um renovo, porque sabemos que a vitória é do Senhor, para a glória do Senhor. Cuide das famílias, Senhor. Cuide dos lares. Cuide dos nossos filhos. Cuide dos cônjuges. Pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.